Então, gente, continuando aqui a nossa aula sobre o capítulo de energia térmica, tá? Na aula passada foi falado sobre temperatura e calor. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar agora sobre propagação de calor, tá? Relembrando, né, o conceito de calor. O que é o calor? O calor nada mais é do que a transferência da energia térmica de um corpo que tem uma maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Alguns materiais, eles permitem essa transferência de energia térmica, tá? Essa transferência de energia térmica de um corpo para o outro é o que chamamos de propagação de calor, tá? Então, como vimos, o calor, ele é uma forma de energia que se manifesta ao ser transferida de um corpo para o outro, enquanto houver uma diferença de temperatura entre eles. Dessa forma, a transmissão da energia na forma de calor, ela pode ser feita de 3 maneiras: condução, convecção e radiação, tá? Nessa aula, a gente vai ver a diferença entre essas 3 maneiras. Então, começando pela condução térmica, tá? A condução térmica é quando acontece a transmissão do calor por condução, ela acontece, em geral, nos sólidos, principalmente nos materiais que são excelentes condutores térmicos, tá bom? Então, aqui na condução térmica, o calor ele é transmitido de partícula para partícula, ou seja, a partícula do corpo em contato com a fonte térmica aumenta a sua agitação, que aumenta a agitação das partículas que estão próximas a elas. Então, dessa forma, faz com que a energia térmica seja transmitida gradualmente para todo o corpo, tá? Então, nós temos materiais que roubam calor com mais facilidade, tá? Esses materiais é o que nós chamamos, nós chamamos dizendo que eles são bons condutores de calor. Então, a gente chama eles de condutores térmicos. E os metais são um exemplo de condutores térmicos, tá? De bons condutores térmicos. Como, por exemplo, o alumínio, o cobre, a prata, o latão e o aço, tá? No geral, os metais são ótimos condutores de calor. E por outro lado, né, existem aqueles materiais que roubam calor mais lentamente, né? Então, a gente diz que eles conduzem pouco calor e por isso são chamados de maus condutores de calor ou isolantes térmicos. E como exemplos de isolantes térmicos, nós temos o isopor, a borracha, o gelo, a água, o vidro também. Então, esses são exemplos de isolantes térmicos, tá bom? Nós temos também a convecção térmica, tá? Na convecção térmica, a transmissão de calor, ela ocorre nos fluidos, tá? Isto é, em líquidos e gases. Então, dessa forma, a movimentação das massas do fluido acaba por transmitir o calor por toda a sua extensão, tá bom? Tanto a convecção térmica como a condução térmica, elas precisam de um meio material para que ocorram, tá bom? Então, esses processos de condução e convecção, eles não acontecem no vácuo, tá? Professora, mas como que acontece a convecção? Por exemplo, eu tenho uma panela, né, eu tenho uma panela com água que está sendo aquecida no fogão. Então, ao aquecer essa água, né, em uma panela de alumínio, a água que está essa água que está mais no fundo da panela, ela vai ser aquecida por condução, tá? Então, devido a esse aquecimento, essa água que está mais no fundo, ao ser aquecida, ela vai se tornar menos densa do que a água que está mais na superfície. Então, essa água que está no fundo da panela, ela vai subir por ser menos densa, e a água que está mais na superfície, por ser mais fria, vai descer, tá? Então, esse processo ele é contínuo. Então, a água ela começa a entrar em movimento. Aqui está quente, no fundo sobe, e aqui está fria na superfície desce. Então, dessa forma, eu vou criando um ciclo, eu vou criando um movimento,
tá? Então, a gente diz que esse movimento, ele forma o que a gente chama de corrente ou ciclo de convecção. Então, dessa forma, o calor, ele é transmitido de forma contínua. Então, o calor, ele passa por toda a massa de água. Então, se a água continuar sendo aquecida, uma hora essa temperatura ela vai aumentar, então a água ela vai atingir a temperatura de ebulição e vai ferver. Um outro exemplo de convecção térmica no nosso dia a dia é, por exemplo, que a gente tem mais presente nas nossas geladeiras e também no ar-condicionado, tá? Na geladeira, o congelador, ele geralmente é posicionado aqui nessa parte de cima, nessa parte superior. Então, dessa forma, o ar quente, por ser menos denso, ele sobe e o ar frio, ele desce. Então, nas geladeiras, a circulação do ar no seu interior é forçada por um sistema interno de ventilação, tá bom? Os ar-condicionados é um outro exemplo, onde tem essa circulação. Geralmente, eles são posicionados na parte superior, tá? Porque o ar-condicionado, ele esfria. Então, o ar frio, ele desce, tá? E o ar quente sobe. Então, novamente, aqui nós temos essa circulação, essa corrente de convecção. Em lugares mais frios, em vez de se utilizar o ar-condicionado, são utilizados os aquecedores. Os aquecedores, eles são posicionados rente ao chão, tá? Então, dessa forma, o ar frio, ele desce, tá? E o ar quente, ele sobe. Então, dessa forma, acontece o aquecimento, né, do ambiente através dos aquecedores, tá? Agora, falando sobre radiação ou irradiação térmica, tá? Como o calor, ele é uma modalidade de energia, ele também pode ser transmitido por ondas. Então, nesse caso, as ondas que transmitem o calor são chamadas de ondas eletromagnéticas ou radiações eletromagnéticas. A radiação eletromagnética não existe na presença de um meio material para se propagar. Então, dessa forma, a radiação ela pode acontecer no vácuo, tá bom? Esse processo de propagação de calor mediante a essas ondas eletromagnéticas é o que chamamos de irradiação ou radiação térmica, tá bom? E um exemplo de radiação térmica, nós temos o aquecimento, né, da Terra pelo Sol, através dessas radiações eletromagnéticas. E nós temos também um outro exemplo, uma fogueira, por exemplo. Ela consegue irradiar o calor. Se você chegar próximo, você consegue sentir o calor. Então, a partir da queima da madeira, né, é transmitido o calor através dessa queima. Então, nós temos ali o aquecimento do ambiente, tá bom? Um outro exemplo de radiação térmica a gente pode sentir, por exemplo, ao passar na proximidade de uma vela acesa. Então, a gente consegue sentir o calor ali, tá? Alguns materiais, eles são, como eu falei lá no início, né? Alguns materiais são bons condutores de calor, tá? E outros são maus condutores. Essa propriedade de condução de calor, ela é chamada de condutividade térmica e no nosso cotidiano a gente consegue perceber isso. Os metais como ferro, cobre e alumínio são exemplos de bons condutores de calor, e eles podem ser utilizados, né, para produzir objetos que devem se aquecer ou esfriar com facilidade. Por exemplo, as latas de alumínio, elas esfriam rápido ao serem colocadas na geladeira, por isso as bebidas no seu interior elas ficam mais frias rapidamente do que as de recipientes de plástico ou vidro, tá bom? Um outro exemplo, e a gente também tem os materiais que são considerados isolantes térmicos, né? Esses materiais isolantes térmicos, eles apresentam baixa condutividade térmica. E um exemplo disso, a gente pode observar nas garrafas térmicas, que é utilizada para manter a temperatura de bebidas, sejam elas quentes ou frias.
Os materiais que revestem a garrafa e que compõem sua estrutura, eles costumam ser maus condutores de calor e, portanto, eles evitam a propagação do calor por condução. O ar também é um importante isolante térmico. Por exemplo, alguns animais apresentam algumas adaptações para a manutenção da temperatura corporal que está relacionada ao ar. Em dias frios, por exemplo, é comum observar, né, o pelo do corpo, né, se arrepiando. No caso das aves, por exemplo, as penas, elas ficam arrepiadas. Isso uma forma, uma estratégia do corpo, né, se manter aquecido. Então, o ar ele fica retido ali entre os pelos ou as penas, formando então um isolante térmico natural, que reduz a propagação de calor entre o corpo e o ambiente frio, tá? Nós, por exemplo, nós seres humanos, nos dias frios, nós costumamos usar roupas mais grossas, como blusas de lã, para termos a sensação de que estamos sendo aquecidos, não é mesmo? Então, na verdade, a roupa ela não nos aquece, ela permite, né, um melhor isolamento térmico, fazendo com que o nosso corpo não perca tanto calor para o ambiente, tá? Então, para nossa aula é isso, tá bom? Nós temos a atividade disponível, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só procurar. Um abraço e até mais.